Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, meus irmãos, eu fui botar meu uniforme para ir para a escola, e quando eu fui pegar o sapato, naquela época se usava uma meia branca, um sapato 747 da Vulcabras, eu com uma lancheira azul assim, xadrezinha, o meu nome bordado aqui do lado, escrito Anderson. Eu pisei em lamas, porque chovia muito no caminho para a escola, e de repente, quando eu voltei para casa, eis que o sapato estava completamente sujo de barro. Botei na janela, limpinho o sapato estava, para no dia seguinte eu poder usar. Minha surpresa, pastor Demétrios, quando chegou o horário no dia seguinte de ir para a escola, fui procurar o sapato, só tinha um pé. Procurei por todos os lugares, não achei. E agora? Não podia entrar na escola sem uniforme, devidamente uniformizado. Não tinha dinheiro para comprar outro sapato, não dava tempo. E eis que surge uma mente brilhante, muito iluminada, e diz: façamos um curativo no seu dedo direito, coloque o chinelo e vida que segue. E assim, seguindo recomendações superiores, eu fiz. Quando cheguei na escola, minha professora virou para mim e falou: Anderson, tadinho, o que houve com o seu dedo? Criança mente, irmão. Tia, eu perdi o meu sapato, não sei. Eu fui descobrir depois que o cachorro tinha levado, estava brincando. E aí, ela me disse uma coisa que marcou minha vida, eu nunca mais esqueci. Ela disse a seguinte expressão para mim: Anderson, explica, mas não justifica. Aí eu fiquei na aula inteira pensando sobre aquilo. E o tema da reflexão nesta noite é: explica e justifica. Vamos abrir a palavra do Senhor, Romanos 5:1. Enquanto você está abrindo aí, procurando o texto sagrado, pela manhã nós fizemos então uma abordagem falando a respeito da culpa, do pecado e de tantas coisas que estão gerando peso em cada um de nós nos dias de hoje. E pela noite eu quero falar também com os irmãos a respeito mais um pouco dessa culpa e da justificação. A palavra de Deus nos fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir isso, irmãos? Justificados, pois, mediante a fé, temos... Amém. Pai, a Tua palavra está aí para ser proclamada, e ela é viva, é eficaz e sempre faz aquilo que agrada ao Senhor. Fale com a sua igreja, gerando cura, transformação, libertação e salvação em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. É muito bom a gente compreender o que é pecado, o que é arrependimento, o que é justificação e uma nova vida em Cristo Jesus. E o texto por si só começa então a mostrar para a gente que há uma necessidade, pois todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós trazemos o sentimento de culpa. Pela manhã eu tentava explicar algumas teorias, de um ponto de vista jurídico, sociológico, psicológico, Freud e por aí vai, para tentar entender que negócio de culpa é esse, como isso opera, como isso processa em cada um de nós.
E quando a gente observa o que é culpa, esse senso moral que cada um carrega, a gente observa que toda culpa precisa de punição. Por isso, esse negócio de culpa, erro, ninguém quer abraçar. Desde o Éden, quando o pecado ali na humanidade entra, o Senhor pergunta: e aí, Adão? E ele responde: a mulher que tu me deste. Alguns vão dizer assim: culpou a mulher. Outros vão dizer assim: não culpou a mulher não, ele culpou foi Deus. Culpou os dois. Vamos fechar essa conta. Falou que foi a mulher, mas que quem deu? Foi Deus. É muito difícil, irmãos, a gente admitir culpa. Aliás, tem gente que tem uma grande dificuldade com isso. Nos mínimos detalhes, não quer admitir que perdeu nem para o ímpar. Você conhece gente assim? Para o ímpar, não, tua mão foi primeiro, não, foi a dele. Não, volta aqui, vamos lá. Mas não quer admitir nada. Acontece algum problema, vai olhar para o lado e falar: porque você tinha que, você não, sempre é o você, nunca sou eu. Quando você traz para você a responsabilidade, você sente o peso da culpa do erro. Enquanto não houver isso, sua vida não muda. Não muda. Tem até uma lição no Homem ao Máximo que depois nós vamos aprender, que diz: as transferências de culpa terminam aqui. E eu espero contar com esses homens aqui, e sábado teremos aí já as inscrições. Venham preparados, conforme o pastor Pedro falou, cuidado com o escorpião, aquelas coisas. Eu estava ali ligadinho, né, para fazer essa inscrição. As transferências de culpa terminam aqui. Para toda culpa exige então uma punição. E o Evangelho é aquele que vai então trazer as boas novas do Senhor, até porque se o pecado exige punição, nós precisamos saber que não existe nenhuma exceção para o peso da culpa. É quando a gente entende isso, que toda culpa tem punição, quando entendemos então que nenhum pecador, por mais hábil, por mais generoso, por mais dons espirituais, por mais que tenha uma profunda intimidade com Deus, por mais que seja um bilionário, por mais que seja muito influente, por mais que consiga fazer coisas assim maravilhosas, ele não tem mérito para justificar a culpa do pecado. Não tem. Ninguém no planeta consegue dizer: eu removo, eu dou um jeito. Por tempo a igreja se perdeu nessa falsa religiosidade, indulgência, vendendo um pedacinho de cruz, vendendo sal grosso, vendendo água do Rio Jordão. E hoje em dia parece que os fetiches continuam em doga ou na moda. Gente vendendo rosa, faça isso, compre aquilo, para tentar então nesse processo aliviar o sentimento de culpa, como se nós pudéssemos então por nós mesmos extinguir, eximir a culpa. E hoje é um grande enfraquecimento na doutrina da justificação. Por quê? As pessoas não carregam mais o sentimento de culpa. Aliás, elas nunca se sentem culpadas. Elas estão sempre dizendo assim: Deus é Senhor, é o meu Pai. Eu gosto de ir no restaurante. Esses dias nós fomos almoçar alguns pastores. Chega no restaurante: garçom, qual é o seu nome? Fulano de tal. Você conhece Jesus? Claro, eu não conheço Jesus. Conhece Jesus? Mas ele é teu Senhor? Claro, meu Senhor. Mas como é que você está com Deus? Não, eu sou desviado, tal, mas é meu Pai. Não, está tranquilo. Está sempre tranquilo. Está sempre tudo em paz. Está sempre tudo em ordem. Não há o sentimento daquele peso que deveria gerar o constrangimento e aquela luta interior para que pudéssemos então desenvolver uma fé, nos arrependermos e nos chegarmos ao Senhor com uma vida santa. A vida parece que se transformou numa vida religiosa, onde o peso da culpa nós mesmos estamos tentando sempre explicar
e justificar. O ser humano desenvolveu uma técnica muito curiosa, que ele tem explicação para todo e qualquer erro. E o pior, ele aperfeiçoou a técnica, agora ele está se justificando. Isso é impossível. Não há como justificar, retirar pecado. Só tem um que pode. Mas a vida vai sendo levada e a Bíblia vem falando para nós que esse peso de acusação, que tudo que estava contra nós, a dívida que pesava contra mim, contra você, eu disse pela manhã, estava lá na cruz Jesus levou, ao ponto dele declarar, está consumado. Não tem mais condenação, acabou. Mas para isso é necessário ir e reconhecer a cruz. Abra um parênteses. O culto de ontem foi lindo. Eu vi uma cruz aqui muito inspirada. Eu fui para casa dizendo que eu vi aqui economia na feitura da cruz. Eu vi uma simbologia linda. Eu vi coisas assim, mas aquilo foi coisa de gênio. Depois eu quero saber quem foi, eu vou contratar esse pessoal aqui. O negócio aqui, ficou muito bem, a organização, meus irmãos, eu fui para casa ontem impressionado. Ainda mais quando eu cheguei em casa, abri uma caixinha e senti uma notícia boa, maravilhosa. Muito obrigado, irmãos. Foi bênção do Senhor. E pelo cheiro eu percebi que os irmãos estão cheirando o pastor. Como o pastor tem procurado cheirar os irmãos. Eu ganhei um perfume. Todo aquele que nele crê não terá mais peso, acusação, não tem mais condenação. O peso da justificação, o Senhor tira isso. Ei, é preciso pensar, tinha uma condenação. E a cada dia a gente vem pecando, e esse peso de culpa parece que a gente está jogando não sei aonde, porque nós estamos permanente e constantemente tentando fazer, sabe o quê? Justificar a nossa própria culpa, como se pudéssemos fazer isso. Não há como. O texto vai dizer, e você vai ler o capítulo 5 de Romanos, que culpa gera inimizade. Vamos repetir isso, igreja? Culpa gera inimizade contra... Tu acha que é só contra Deus? Sinceramente. A gente vai ver que há uma separação, há uma dívida, por isso a dificuldade, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como aliviar o peso da culpa, da dor, se nos transformamos pecadores e, por conseguinte, inimigos de Deus? A Bíblia fala antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. O texto continua: sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. É o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, de 21 a 23. Nós estávamos separados, culpados, sem saber o que fazer, desorientados. A cruz traz a pacificação. A cruz traz o alívio que precisamos, por isso fomos justificados e temos paz com Deus. Como é que um homem consegue viver hoje em paz sem que ele seja justificado? Como é que uma pessoa conhece o príncipe da paz sem passar pela cruz? Como é que alguém diz paz, paz e paz e vive uma vida de tormento? Agora parou um pouco, para esse momento pandêmico. Antigamente gostavam de botar ali na areia de Copacabana um monte de cruzinha, um monte de bolinha, um monte de bonequinho, e aquele povo ali, assim, sabe,
da Zona Sul gosta de fazer essas coisas assim, paz, 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 mas estão de domingo a domingo subindo nas comunidades e favelas, cheirando, bebendo, drogando, prostituindo. Como ter a paz verdadeira? Como absorver uma paz que excede a todo entendimento? Só mediante justificação. Não há paz sem a justificação. Hoje nós estamos preocupados com salário, emprego, cura, padrão de vida, satisfação social. Deus tem ficado em segundo, terceiro ou quinto plano. Há um esfriamento que está se tornando uma coisa natural. Nós estamos flertando com tudo que é pecado sem termos o sentimento de culpa. E o pior, quando vem a ponta de culpa no nosso coração, entra os profissionais em ação dizendo: joga essa culpa para lá, não se sinta culpado, divida essa culpa para o outro lado. Diz a mulher que tu me deste, Marcos Miranda, joga lá para o escanteio, não carrega isso não. Como se nós pudéssemos explicar e justificar a culpa do pecado. Ah, meus irmãos, o poder de Deus não diminuiu. O ser humano nunca vai conseguir ter paz verdadeira tentando explicar e justificar uma coisa chamada pecado. Pecado é toda ação contra o Senhor. A humanidade caminha a passos largos para esse mundão, para aquela vida desafiadora, para aquela porta larga que conduz à perdição. E o pior, achando que também, achando que a coisa está indo maravilhosamente bem, porque quando tem o pecado, joga a culpa para a ponta, atribui a responsabilidade ao outro e vai tentando se justificar, vai dizer: é a igreja que tu me deste, o pastor que tu me deste, Senhor, aquele pastor, sabe? Esse pastor que tu me deste, essa diretoria estatutária que tu me deste, Jesus, e esses instrumentistas que tu me deste, e esses cantores, Senhor, que tu me deste, esse marido, essa mulher, esses filhos que tu me deste, o patrão que tu me deste, esse é casca grossa, esse é muito ruim, gente, cara, é difícil. E a gente vai levando a vida como se não tem peso nenhum. Estamos ali cada vez mais tentando explicar. E aí entra aquilo que a palavra de Deus vai dizer para nós: inimigos de Deus, sim. Quando nós amamos as coisas desse mundo, vivemos nesse modelo, nos transformamos em inimigos de Deus. O problema é que eu não conheço nenhum inimigo de Deus que se deu bem na vida. Eu não conheço. Se tem uma coisa ruim, é ser inimigo de Deus. Irmãos, até por inteligência, nós deveríamos ser sempre amigos de Deus. Você já pensou o que é ser inimigo, Davi? De um camarada, de um homem, de um senhor, de um supremo, eu estou tentando falar todas as línguas, de povos, tribos e raças, que manda, comanda, governa, tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Irmãos, quando eu penso o que o Senhor é, eu tenho que tremer. Não tem como ser inimigo dele, não tem como dar margem à inimizade com ele, porque inimizade com ele vai me trazer um problema sério. Por isso ele enviou o seu Filho Jesus para quebrar a barreira, para termos livre acesso, para não termos nenhuma ponta de inimizade, para podermos clamar sem nenhum intercessor. É o nosso Abba, o nosso papaizinho, aquele que ouve, aquele que responde, aquele que opera, aquele que tem prazer em dar aos seus filhos. No outro momento a gente vê que culpa sem perdão adoece
e aprisiona. Que coisa difícil. Quanta gente amargurada, acorrentada por uma cadeia de um divórcio mal resolvido, que se sente culpado. Certa feita, teve um discipulado, e na aula inaugural do seu discipulado, um homem tentou o suicídio. E no dia seguinte eu fui visitá-lo. Ele foi internado no hospital. Eu não vou dar muitos detalhes, que alguém pode conhecer, enfim. E aí, eu estava na porta de um hospital que era um manicômio. E eu liguei para os homens e falei assim: eu preciso de cobertura espiritual, que eu estou entrando numa grande batalha. E fiquei na porta. Quando os homens falaram: pastor, estamos a postos, falei: comecem a orar. E entrei. Quando eu entrei, fui visitar aquele homem. Irmãos, que coisa difícil. Ele estava com tanto medicamento, que ele estava falando assim, não com ideias organizadas, até o seu mover não era um mover natural. Ele falou assim: pastor, me tira daqui. Eles me deram tanto remédio, que eu estou completamente prostrado, aprisionado, isso aqui está me adoecendo. E eu disse assim para ele: o que é que aconteceu com você para você fazer isso contra a sua própria vida? Porque eu fiquei orando pelo irmão várias vezes na madrugada, e Deus só me trazia uma palavra para falar para você: aborto. E quando eu disse isso para ele, aquele homem veio em prantos. E eu comecei a orar, e aí foi um problema, que vieram os médicos mandando eu me calar, porque quando eu comecei a clamar lá dentro, começou a pipocar um monte de problema nos outros pacientes que ali estavam. Eu não sei se você já teve experiência de orar em lugares assim, participar de algumas batalhas. Quero convidar você a enfileirar conosco, seja bem-vindo. E ele disse assim: pastor, o senhor sabe o que está me adoecendo? Eu tive um relacionamento extraconjugal. E depois de 5 anos nesse relacionamento, essa menina engravidou para tentar me aprisionar. E ela fez isso e informou a minha esposa o que estava acontecendo, para tentar acabar com o meu casamento, para que eu caísse nos braços dela. Quando ela viu que eu não ia fazer isso, ela tomou uns remédios, me ligou dizendo que estava muito mal. Quando eu cheguei lá no local onde ela estava numa cama, passando muito mal, se contorcendo de dor, e ela expeliu o feto. O pior, pastor, foi eu pegar aquilo e jogar numa privada e dar descarga. E hoje conviver com a culpa, com a dor de ter feito isso com um filho, me consome todos os dias. Depois de tratar aquele homem, depois de amá-lo, depois de conversar com a esposa dele, nós conseguimos batizar toda a família. Sabe por quê? Não importa o nível de pecado que você entrou, porque quando você sabe que não vai se justificar, mas você se vale da cruz, quando você vai a Jesus, é o sangue dele que nos purifica, redime, lava, arranca dor, pecado, peso, ao ponto de você declarar nesta noite: aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. É graça, graça do Senhor. E aquele homem começou a experimentar o que é graça.
E a graça se manifestou de maneira poderosa naquela vida, naquela família. Não tem mais culpa, não tem mais dor, não tem mais peso. Isso você não consegue fazer sozinho. A religião hoje está tentando atrair o ser humano por culpa, por medo e, por último, por ganância. Como assim, pastor? Joga um peso em você para você ficar, como se ele fosse a solução. Aterroriza, né? Outro dia até uma irmã falou assim comigo: pastor, o diabo está furioso com o irmão. Eu falei: eu não queria te falar isso não, pastor, mas eu tenho que te falar isso. Pastor, o diabo está furioso com o irmão. Falei: irmã, também não queria te falar nada não, mas também está contigo, sabia? Eu falei: irmãos, eu também não queria falar nada não, mas também está contigo, abre o teu olho, hein? Eu falei: quer me botar medo? Quer me botar medo, pastor João? Falei: se a gente está servindo ao Senhor verdadeiramente, você acha que o inimigo está contente com a gente? Não pode estar, meu irmão. Só tem uma coisa: maior o que está em nós do que aquilo que está do lado de lá. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Nós não temos que ter medo não, irmãos. Não temos que temer nada disso, porque a macumba, a feitiçaria que faz lá pode fazer, se levantar o que for, porque aquilo que vai ser desencadeado no reino espiritual com a minha e a sua oração, a oração de um justo, que pode muito em seus efeitos, vai quebrar qualquer cadeia, qualquer problema, tudo que possa ter se levantado de lado de lá. Sabe por quê? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Não temeremos, romperemos em fé. Por isso o apóstolo Paulo vem dizendo: é pela graça que nós somos salvos. Não há como um homem tentar fazer nada. Eu vou tentar fazer aqui um culto para a juventude, vou fazer uma cruz linda, o pastor vai amar, eu vou fazer um negócio bonito. Aqui nós vamos botar assim um vaso, e vai ter até um regador, uma semente, coisa linda. Que coisa abençoadora. Você acha que você está se chegando mais perto de Deus, se aproximando de Deus por causa do vaso, daquela cruz? Não se iluda. Não se iluda. A autojustificação é impossível. Sabe por quê? Nós temos que desenvolver a mente de Cristo e não a mente cauterizada pelo pecado. É a mente de Cristo que vai dizer: você errou. É a mente de Cristo que vai dizer: não há nada que você possa fazer para tentar se justificar, porque tudo que tinha que ser feito, Ele já fez. Antes da fundação do mundo, como eu disse pela manhã, bem antes da gente ser gerado, o Senhor já tinha feito o sacrifício da cruz. A redenção estava pronta antes da humanidade. Ele já vinha nos amando, Ele já vinha entregando, Ele já vinha dizendo: Anderson, você vai nascer em 7 de janeiro, não vou dizer o ano não, 7 de janeiro, e eu vou ter um grande propósito na sua vida, eu vou fazer de você um ministro da palavra de Deus. Estava tudo já bem feitinho. Tu vai errar nesse dia, tu vai vacilar nesse, tu vai dar uma cambalhota naquele outro, tu vai tropeçar naquele outro, mas só tem uma coisa, Anderson: eu removo da tua vida toda a culpa, todo o peso, todo o medo, dizendo: não há mais condenação contra você, meu filho. Paulo fala: é pela graça, é pela graça. Portanto, assim como por meio de uma transgressão veio julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. O pecado entrou por meio de um homem, mas a graça, a justificação se manifestou por meio de um único ato: a cruz de Cristo Jesus. A gente observa então o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu fui salvo, eu então estou salvo, eu serei salvo, falando da regeneração, de um novo nascimento. Paulo vai então falando desse momento que ele está gerando santificação.
E por último, Paulo vai se referir à glorificação, que é o último ato. Ou seja, você tem uma linha, você vem à cruz, a Cristo. Nesse momento, instantaneamente, o que ocorre? A redenção. Você é declarado, justificado, a cédula, a dívida é rasgada. Agora, o que ocorre processualmente? Você vai passo a passo. Santificação, novidade de vida, até o último ato, que é a glorificação, quando teremos nossos corpos revestidos de incorruptibilidade, não mais sujeito às paixões, às coisas desse mundo. Nós estamos em processo, em construção, mas para isso, irmãos, é preciso saber, não deixe a culpa retida, porque isso adoece, isso debilita, isso definha, isso enfraquece o homem. Tem gente doente por causa disso, enfraquecido, andando, cambaleando, carregando tanto peso de culpa, de pecado, e o salário do pecado é a morte. Eu queria concluir essa reflexão dizendo uma coisa para você. O que a justificação traz para nós, quando a gente entende o ato redentivo do Senhor na cruz? O que o perdão traz? Qual é o ressignificado da vida, quando a cruz faz parte de cada um de nós? Quando a gente entende o sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus, temos paz uns para com os outros. Os relacionamentos estão ruins, você não se dá bem com seu marido, você está mal lá na sua casa, você está mal no seu trabalho, está faltando paz, você está vivendo um teatro, você entra aqui sorrindo, mas só Deus sabe, naquela cama, você sozinho ou sozinha, as dores, as lágrimas que você derrama, dizendo: eu não sou feliz, eu não tenho paz. A justificação, ela tira esse peso. Há um senso de pertencimento, ela cura toda e qualquer atrofia espiritual. Há um alívio, a segurança. Ninguém pode fazer nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus, porque é o Senhor quem nos justifica. Ninguém. Esse negócio de transferir culpa tem que sair hoje. Esse negócio de tentar explicar e justificar, jogue isso por terra. Não tente explicar, não. Muito menos, não tente justificar, não. Mas hoje você pode entender, por meio da palavra que é viva, a explicação do que é uma redenção. E por meio desta redenção, você sair daqui nessa noite declarado justificado, justificada. Eu queria concluir dizendo: como se livrar da culpa, do poder e da presença do pecado? Enquanto estivermos aqui nesse corpo, será uma luta. Mas para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ah, pastor, a carne é fraca. É. Mas o Espírito que está em nós, que entra como selo no dia da redenção, no dia em que encontramos realmente com a cruz de Cristo, no dia em que somos declarados justificados, o Espírito habita, e o Espírito é forte, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quando entra isso, a gente observa que pela ressurreição nós fomos unidos a Ele em um só Espírito. Nós fomos libertos de todo pecado. A presença maligna do pecado não tem mais poder, efeito sobre cada um de nós. Pois, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e toda injustiça. O segredo: não tente justificar,
Pare de explicar. Procure entender e saber que a justificação já foi feita na cruz de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Curve a sua cabeça, ore, fale com Deus. Eu já quero convidar a todos os internautas que estão conosco nesse momento. Você entendeu? Você entendeu o que o Senhor tem falado conosco? Você entendeu o sacrifício de Jesus? Eu quero desafiar você a entregar sua vida a Ele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Você quer nessa noite ser declarado justificado? Você quer se render a Cristo Jesus dizendo: eu quero, pastor, eu preciso dele na minha vida, eu recebo na minha vida. Aqui no chat coloca pra gente: pastor, eu estou entregando minha vida nas mãos de Jesus. Mas eu preciso perguntar também à igreja: alguém na galeria nesta noite dizendo: eu quero confessar a Cristo Jesus? Onde você está? Levante sua mão, quero só orar por você. Você quer tomar essa decisão dizendo: eu quero recebê-lo? Alguém na galeria dizendo: eu quero, pastor, eu preciso. Alguém aqui à minha direita nessa noite que está dizendo: pastor, estou tomando essa decisão, eu quero Cristo Jesus, eu preciso dele. Onde você está? Faz um sinal. Alguém na minha esquerda dizendo: eu estou recebendo a Cristo Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Você vai continuar orando, continue orando. Assuma seus erros. Não transfira mais culpa. Não tente mais se justificar, muito menos explicar. Aceite o plano, se renda ao Senhor. Vamos adorá-lo. Você, eu estou vendo tanta gente aqui no chat. Estou vendo aqui o Mário Gonçalves estava ontem conosco no culto dos jovens, acompanha todos os nossos cultos, ainda não veio aqui na igreja, mas não perde um culto nosso, impressionante. E tem ele aqui manifestando com tanto fervor a confiança, a entrega. Nós temos aqui também um pedido de oração, gente querendo se livrar de culpa, se sentir justificado, justificada. Eu queria orar com você nesse momento. Será que hoje você não se transformou num inimigo, numa inimiga de Deus? Sem querer você percebeu isso, mas é o momento de você se voltar a Ele
porque é na cruz, é com Ele. Não tem jeitinho para justificar. Se não for o sangue de Jesus, não há outra forma. Ele é poderoso para remover pecado, dor, trazer alívio e nos dar a paz que excede a todo entendimento. Eu queria orar com você. Eu queria, enquanto a igreja continue aqui de cabeça baixa em oração, perguntar quantos irmãos nessa noite estão dizendo assim: pastor, eu quero me livrar de culpa, eu quero sair daqui me sentindo justificado, justificada. Tem coisas que eu carrego há tanto tempo na minha vida, tem coisas que não estão bem, mas nessa noite eu quero entregar, colocar isso na cruz de Jesus, e eu quero um novo viver para a glória do nome dele. Quantos querem orar com esse pastor nesse momento? Faz um sinal para mim, levanta a sua mão assim, só como sinal isso. Glória a Deus, muita gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém lá atrás, galeria, que bênção, estou vendo lá à esquerda. Há mais alguém dizendo: eu quero, eu preciso, eu quero. Faz um sinal onde você está. No chat você pode se manifestar também, e nós estaremos em nome de Jesus entrando em contato com você. Está aí a equipe pastoral já trabalhando, e a gente vai fazer aqui uma grande oração. E vamos orar também pela vida de Daniele. Domingo passado nós encerramos o culto assim, e nesse momento mais uma vez queremos interceder pela vida dela, crendo que o Yahvé Rafá, o Deus que cura, Ele dá a última palavra. Vamos orar, queridos. Senhor, nesse momento especial da sua igreja, onde há tanta gente manifestando desejo de se livrar de dor, não tentando mais se auto-justificar, porque só há uma justificação, a que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso lugar. Sabemos que por intermédio da cruz nenhuma condenação há. Livra, liberta de pensamentos ruins, perdoa os pecados daqueles que precisam aliviar as suas dores, as suas cargas, e traga-os, Deus, para um novo viver. Enxerta neles a paz que excede a todo entendimento, porque assim sendo, vão viver completamente livres, não mais inimigos do Senhor, mas serão chamados de amigos de Deus. Aproveitamos esse momento como igreja e rogamos pela vida de Daniele. Sabemos que o Senhor tem sido misericordioso naquele leito. Visita a tua filha agora, do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor é poderoso para fazer cessar toda enfermidade, trazendo a ela a cura que a tua igreja roga nessa noite, confiando que só o Senhor pode fazer tão grande obra na vida da Daniele. Por isso tudo, nós te suplicamos e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.